Qual seria a forma correta de falar e escrever? Impresso ou imprimido? O verbo imprimir, ele apresenta dois particípios. É o que nós chamamos de verbo abundante. São verbos que apresentam mais de uma forma de conjugação. Mas quando e como utilizar? Bem, o impresso conhecemos como a forma irregular ou forma curta. Quando você vai utilizar a forma impresso, é toda vez que vier acompanhado dos verbos auxiliares ser e estar. Você vai utilizar a forma longa ou o particípio regular quando os verbos auxiliares que vierem forem os verbos ter e haver. Essa é a diferença. Vamos ver aqui alguns exemplos. A folha foi impressa ou a folha foi imprimida? Bem, temos aqui o verbo auxiliar. Foi. Foi é o passado do verbo ser. Por isso, como o verbo auxiliar é o verbo ser, a forma que eu vou utilizar é a forma curta. Portanto, a folha foi impressa. Segundo exemplo, ele tinha impresso a folha ou ele tinha imprimido a folha? Bem, agora o verbo auxiliar em questão, tinha, é o passado do verbo ter. Aí, neste caso, eu preciso usar a forma longa, que é o particípio regular. Portanto, ele tinha imprimido a folha. Interessante, né? Próximo exemplo. O trabalho está impresso, pessoal. Ou o trabalho está imprimido, pessoal. Bem, o verbo em questão é o verbo estar. Verbo auxiliar. Portanto, a forma que eu vou utilizar seria a forma curta. O trabalho está impresso, pessoal. Próximo exemplo. Havia impresso 5 cópias ou havia imprimido 5 cópias? Bem, o verbo auxiliar em questão aqui, ó, é o verbo haver. Portanto, neste caso, eu vou utilizar a forma longa ou particípio regular. Portanto, havia imprimido 5 cópias. Último exemplo. Os documentos estão impressos ou os documentos estão imprimidos? Bem, o verbo em questão é o verbo estar. Portanto, se o verbo auxiliar é o verbo estar, a forma que eu vou utilizar é a forma curta, ou particípio irregular. Portanto, os documentos estão impressos. Notou a diferença? O verbo imprimir apresenta dois particípios, um irregular e um regular. O particípio irregular é a forma curta, e ele vai vir sempre acompanhado dos verbos auxiliares ser ou estar. Já a forma longa, ou particípio regular, vai vir acompanhado dos verbos auxiliares ter e haver. Essa é a dica. Interessante, né? Gostou? Portanto, salva, compartilha, envia para os amigos, printa, não é mais.